Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares. E ontem, minha irmã e meu irmão, nosso estudo foi tão maravilhoso, não foi? Porque nós podemos refletir sobre o agir da mão poderosa do nosso Deus. Ou seja, sobre a mão direita de Deus, que é a mão que protege e que é a mesma mão que corrige. Pois isso é a justiça de Deus. Quando nós falamos sobre a justiça de Deus, é a mão dele. É a mão dele que vem e protege aqueles que estão precisando de proteção, mas é também a mesma mão que vem e corrige aqueles que estão precisando de correção. E filhos adultos aceitam essa justiça de Deus sem questionar. Davi era filho adulto de Deus, filho maduro. E ele aceitou essa correção de Deus, essa mão de Deus direita que o corrigiu quando ele precisou. Entendeu? Então, mas hoje nós vamos continuar a nossa reflexão a partir do versículo 11 do capítulo 15 até o versículo 16. Mas enquanto minha irmã e meu irmão eu abro a palavra de Deus aqui, eu te peço que nos ajude assinando o nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, tá? Se inscreva nesse canal e deixe o seu comentário para que eu saiba quem é você, tá? E coloque também e possa colocar o seu nome no nosso caderno de oração, tá? E nos deixe também o seu like para que o YouTube entenda a importância dessa mensagem e a leve para mais pessoas em nome do Senhor Jesus. E fique comigo até o final, porque no final eu estarei fazendo uma oração com base no Salmo 128, uma oração para as famílias em nome do Senhor Jesus. E hoje é dia de jejum, é dia de orar, quebrando fortalezas de demônios. Amém? E então, meus irmãos, no versículo 11, Moisés diz ao Senhor: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? E esta maravilha, qual que é essa maravilha? É a abertura do Mar Vermelho. Pois segundo os rabinos, quantos outros milagres o Senhor fez na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó? Ou seja, o Senhor já tinha se revelado a eles como sendo Deus Todo-Poderoso. Mas somente Moisés, diante da abertura do Mar Vermelho, é que sentiu na alma a necessidade de dedicar um cântico ao Senhor. E no versículo 12, vocês podem acompanhar comigo, minha irmã e meu irmão, que Moisés continua reforçando que a mão direita de Deus que destruiria os inimigos. E no versículo 13 ele diz que o amor de Deus conduzirá o povo à santa habitação de Deus. E ele segue do versículo 14 ao 16, dizendo que as nações irão estremecer ao ouvir falar do povo de Deus. E ele diz que elas ficariam angustiadas e aterrorizadas, com muito medo, ao ver o poder do braço do Senhor. E elas vão ficar paralisadas, ele ainda repete, ele fala, elas vão ficar paralisadas como pedra, olhando a passagem do povo de Deus. O povo que o Senhor mimaste ou compraste, como dizem algumas versões, tá? Algumas versões falam povo que o Senhor compraste. Então, por este versículo final, segundo os rabinos, embora o versículo 1 diz que o cântico foi entoado por Moisés e pelo povo, na verdade o cântico foi escrito somente por Moisés. E o povo só repetia o refrão. Moisés ensinou o povo e o povo repetia o refrão: cantai ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Mas qual que é a reflexão para nós hoje, minha irmã e meu irmão? Veja que no versículo 11, Moisés fez um cântico por causa da maravilha que tinha lhes acontecido, que foi a abertura do Mar Vermelho.
Mas veja que quando ele vai exaltar o nome do Senhor, comparando o Senhor a outros deuses, ele então diz que o Senhor é majestoso em santidade. Ou seja, o Senhor tem uma grandeza de santidade, uma excelência de santidade. O Senhor é o referencial de santidade que temos. O único referencial. Uma santidade do qual não se pode explicar e nem comparar, né? O Senhor é o Todo-Poderoso, ou seja, aquele que opera milagres, né? Só acontece que Moisés deixa essa fase de Deus, esse atributo de Deus, para revelar logo depois. Ele deixa em segundo plano, porque primeiro ele exalta a santidade de Deus. A santidade de Deus. Depois que ele fala que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é operador de milagres. E quando nós caminhamos com o povo de Israel por este deserto, é exatamente essa grande revelação de Deus para o seu povo. Porque antes do Senhor ser o Deus do poder, antes dele ser um Deus que opera milagres, maravilhas, o Senhor é um Deus santo. E ele separou o seu povo para que o seu povo seja santo assim como ele é. E Jesus, o Filho de Deus, veio e não se apartou do caminho da santidade. Não é? E na oração, Jesus veio, em nada Jesus pecou. Em nada. Não é? E na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós estamos aqui para santificar o nome de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, quando Moisés diz, o povo que tu compraste ou mimastes, é o povo que o Senhor separou para ser santo. Então, entenda que só um povo que é santo é que tem condições de glorificar o nome do Senhor nessa terra. Tá, minha irmã e meu irmão? Se nós não tivermos santificação, se nós não formos um povo separado do pecado, nós não temos como glorificar o Senhor nessa terra. E foi para isso que Jesus teve morte de cruz, para nos dar o Espírito Santo dele, que nos capacita para nós vivermos a glória de Deus. Porque nós vamos ter a eternidade, ganhamos a eternidade, fomos salvos, mas aqui nós temos que viver pela glória de Deus. Uma vida eterna com Ele, mas uma vida santa, um povo separado, para viver pela glória de Deus, para revelar Deus neste mundo. Entendeu? Porque o nosso Deus, quem é o nosso Deus? É aquele que é majestoso em santidade. Um Deus que não se pode comparar, como Moisés disse aqui, quem é semelhante a ti, Senhor. Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, não tem. Ele é majestoso em santidade, por isso que ele exige de nós a santidade. Ele quer que nós sejamos santos. O Senhor não exige de nós que tenhamos o poder dele. Embora o Senhor nos acrescenta dons. Sim, dons. A cada um ele dá um dom específico. Não existe crente sem dons. Não existe. A igreja do Senhor precisa dos dons para operar maravilhas, para fazer as obras que Jesus fez. Mas se tem algo que o Senhor exige de nós é a santificação, porque Ele é santo, Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E foi isso, exatamente essa imagem e semelhança que o homem perdeu lá no Éden, pelo pecado, por causa do pecado. E a morte veio como consequência deste pecado. E Jesus veio por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Por causa de um homem, a morte entrou no mundo. E por causa de um homem, ele provou que a santificação é possível, que é Jesus. E por causa dele, nós ganhamos a vida eterna. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em todas as suas cartas. Nós ganhamos a vida eterna. E esse homem é Jesus, Filho Santo, separado de Deus. E Ele nos deu o Espírito dele, que é santo, para que nós possamos ser santos sim. Então não tem desculpa para nós. Não tem.
Se você tem Jesus, você recebeu o Espírito Santo dele. Você recebeu o Espírito Santo dele. E eu já te ensinei aqui como que nós devemos nos encher do Espírito Santo, né? Falando entre nós com salmos, com hinos, com cânticos, não é? Na comunhão dos santos, na comunhão com os irmãos, meditando na palavra, não é? Se dedicando ao jejum, à oração. Aquilo que nós alimentamos é aquilo que vai vencer em nós. Se você alimenta a sua carne, você vai ter uma carne forte. Mas se você alimenta o teu espírito vai estar forte. O Espírito Santo quer que você seja uma pessoa boa, uma pessoa benigna, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem a alegria do Espírito Santo, que tem a paz do Espírito Santo, que tenha domínio próprio do Espírito Santo. Todo o fruto do Espírito esteja em você. A paciência do Espírito Santo já está em você. Quando você recebe o Espírito Santo, está em você, mas você tem que deixar florescer. Mas à medida que você se enche do Espírito Santo, fica fácil você exercer todo o fruto do Espírito. Mas se você se encher das coisas desse mundo, quando você precisar, onde você vai se encher do Espírito Santo? Você vai estar vazio de Deus. Vazio de Deus. E o nosso Deus, ele é majestoso em santidade. E você tem que ser santo. Nós temos que ser. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então o cântico de Moisés é maravilhoso, porque Moisés poderia ter falado de cara diante do mar vermelho, poderia ter falado assim: Senhor, o Senhor é poderoso, Jesus, olha o que o Senhor fez, Deus maravilhoso, Senhor, olha o que o Senhor fez, Deus, o Senhor abriu o mar vermelho, e falou assim: quem é semelhante a ti, majestoso em santidade? Porque ele entrou numa terra, ele sabia já estava profetizando, já vendo que ele ia entrar numa terra onde os deuses ali eram marcados pela impureza sexual, pela imundície. E nós vamos ver isso quando nós estivermos estudando Levítico, que o Senhor me dê vida e me dê saúde, em nome do Senhor Jesus, porque na minha simplicidade eu quero poder ensinar tudo isso para vocês, minha irmã e meu irmão que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Porque esse ministério aqui tem esse compromisso de te preparar para ser uma igreja forte. E uma igreja forte é uma igreja santa. Santa. Quando nós estamos contaminados pelo pecado, nós somos uma igreja fraca. Mas quando nós estamos santificados, nós somos uma igreja forte, uma igreja madura, uma igreja adulta, em nome do Senhor Jesus. Uma igreja que não teme a nada, porque nós estamos em paz com o nosso Deus, em paz com o nosso Deus. A nossa vida está nas mãos dele, em nome do Senhor Jesus. Se nós não estivermos aqui, pode ter certeza que nós vamos estar lá com ele, na glória, reinando, em nome do Senhor Jesus, com ele, descansando com ele. Porque o dia que nós voltarmos aqui, nós vamos voltar com ele, para reinar aqui, para ter uma vida triunfante aqui com Jesus. Amém? Isso é uma igreja forte, uma igreja que não teme. Tá bom? Uma igreja do qual esse mundo, o espírito que está nesse mundo, não pode mais escravizar, não pode mais dominar. Amém? Então vamos orar. Hoje é dia de jejum, de quebra de fortalezas. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, te louvamos, Pai querido. Te louvamos porque o Senhor é santo, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai querido. E mesmo o Senhor sendo santo, Pai querido, o Senhor resolveu no teu coração, Pai, ter misericórdia das nossas vidas, Pai querido. E enviar o teu Filho Santo, Pai, para nos salvar. O teu Filho Santo, Pai, para conviver conosco, Pai. E para, Senhor, nos dar a vida eterna, Pai querido. O Senhor, mesmo o Senhor sendo santo, o Senhor resolveu, Pai querido, que nós teríamos o teu Espírito, Pai. Do teu Espírito, Pai. Nós teríamos o teu fôlego de vida, Pai querido. E a tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, Senhor, que como igreja, Senhor, eu te louvo, Pai querido.
Eu te louvo como igreja, Pai, e te agradeço pela minha vida, Pai. Te agradeço pela vida dos meus familiares, te agradeço pela vida de todos os meus irmãos que estão me seguindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Te agradeço, Pai querido, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus de bondade. Eu te agradeço, Senhor, por essas minhas irmãs, Pai, que estão me seguindo ali, Pai, que estão em outros países. Eu te agradeço, Pai, por aquelas que estão na Itália, nos Estados Unidos, que está na França, Pai querido. Te agradeço, Senhor. Te agradeço porque a tua misericórdia é grande. Te agradeço por aqueles que estão na Ásia, Pai. Te agradeço, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, Pai. Ô Senhor, te agradeço por esse ministério. Te agradeço pelas intercessoras desse ministério, Pai querido. E te peço, Senhor, te agradeço pelos nossos familiares, todos os nossos familiares, Pai. Toda a nossa parentela. E te peço, Senhor, que o Senhor venha nos santificar, Pai querido. Nos santificar. Fazer de nós verdadeiramente a família do Salmo 128. Que o Senhor venha santificar cada homem da nossa família, Pai. Do mais velho ao menor. Do mais velho à criancinha de peito, Pai querido. Que todos eles sejam filhos que te agradem, Pai. Filhos que te dão prazer. Filhos sem impureza, Pai. Sem impureza, Senhor. Tira toda a impureza, Senhor, da nossa casa, da nossa família. Que nós sejamos mulheres também que venham te agradar, Pai. Tira de nós toda impureza, Senhor. Todo espírito de impureza. Tira de nós todo espírito de rebelião, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ô Senhor, tenha misericórdia, Pai, de todos nós. Tenha piedade, Senhor. Senhor, que nós sejamos semelhantes a Ti. O Senhor diz, sede santos como eu sou santo. Então tem de misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Tenha misericórdia, Pai. Quantos jovens rebeldes por aí. Nós não aceitamos jovens rebeldes, nem crianças rebeldes, nem adolescentes rebeldes. Na nossa família não, Pai. Na nossa casa não, Pai. Tem de misericórdia. Sela a nossa casa com o sangue do Cordeiro, Pai. Com o sangue do Teu Filho, Pai. Filho amado, Filho santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe envergonhar o Teu santo nome, Pai. Nós não aceitamos homens violentos na nossa família. Não aceitamos homens impuros na nossa família. Não aceitamos mulheres impuras na nossa família. Mulheres com sensualidade. Pai, que nossa família toda, Pai, toda, seja separada para Te servir, Pai. Assim como o Senhor, Pai, não se desfez de nenhuma das tribos de Israel. Nós te pedimos, Pai, como igreja, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor não venha fazer acepção de ninguém da nossa família, Pai querido. Onde tiver alguém que carregue o nosso sobrenome, onde tiver alguém que carregue o nosso sangue, onde tiver alguém que nós consideramos como familiar, que o Senhor venha salvar, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai querido, que a nossa casa que seja casa de adoradores, seja casa de profetas, seja casa de missionários, seja casa de pastores, seja casa de pastoras, seja casa, Senhor, de profetas. Mais uma vez eu profetizo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja casa de homens e de mulheres santos, que adoram ser santos, que adoram o nome do Senhor Jesus, Pai. Que assim seja, Pai. Senhor, dê ordem aos Teus anjos para guardar a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente e a nossa retaguarda. Dê ordem aos Teus anjos, Pai. Não deixe entrar ninguém impuro nos nossos lares. Não deixe entrar ninguém com coração mau, ninguém com coração invejoso. Não deixa. Pai querido, quebra toda obra de feitiçaria, Pai, que foi feita contra as nossas vidas e contra a vida da nossa família, Pai. Quebra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toda obra de feitiçaria que foi feita, Senhor, para tirar as finanças da nossa casa, para diminuir as finanças, toda obra de feitiçaria que foi feita, Pai, para trancar, Senhor, as nossas vidas, Pai, a nossa vida financeira, que seja para amarrar a nossa vida financeira, que seja quebrada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus, o Senhor é aquele, Pai, o Deus do firmamento. O Senhor é o Deus que faz nascer o sol, Pai. O Senhor é o Deus que faz nascer a lua, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então faz nascer, Pai, a esperança para esses que estão esperando portas abertas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha
tenha misericórdia, Pai. Envie recursos financeiros para esses que estão esperando recursos financeiros, Pai. Mas pague a dívida dessa mulher, pague a dívida desse homem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que toda amarração caia por terra, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Pai querido. Mas Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, cura, Pai, nos cura em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, eu te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus, de Yeshua HaMashiach, por essa irmã que já fez a cirurgia da tireoide, Pai, e já recebeu o alta. Eu te agradeço, Pai, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela recuperação dessa criança, Pai. Já te agradeço pela fé, Pai, que fez a cirurgia do apêndice, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, para que essa avó, Pai, tenha sossego, tenha descanso em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por essa irmã que já está curada da pneumonia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Sopra sobre os pulmões dela força, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha curar todos nós que estamos, Pai, com problema respiratório, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor me cure, que o Senhor cure essa irmã que está com problema de sinusite, Pai. Que o Senhor nos cure dessa tosse em nome do Senhor Jesus. Sopra ar nos nossos pulmões, Pai, que esses brônquios se abram em nome do Senhor Jesus, para que venha força respiratória em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha curar, Pai, de todo tumor, de todo câncer, Pai, em nome do Senhor Jesus, de todo nódulo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha curar todo câncer de peritônio, Pai. Toca no abdômen dessa mulher em nome do Senhor Jesus. Cura de todo câncer de intestino, Pai. Cura de todo câncer no pâncreas, Pai. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é poderoso para curar. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar, Pai. Não existe mal que o Senhor não possa desfazer. E se foi obra de feitiçaria, que o Senhor venha desfazer. Se for pecados, que o Senhor possa perdoar em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas que o Senhor cure, Pai. Cura-nos, dê saúde para te servir, Pai. Saúde para te servir. O Salmo, Senhor, 118 fala: não morrerei, eu viverei para contar as maravilhas do Senhor. E que assim seja, Pai, na vida dessas pessoas que estão me ouvindo, que elas possam profetizar, Pai, que elas não vão morrer e que elas vão viver para contar as maravilhas do Senhor. Pai querido, consola, Pai, essa família que está chorando, Pai, pelo luto dessa irmã que partiu. Pai querido, ainda que nós venhamos viver 100 anos aqui, um dia chegará o dia da nossa partida. Pai querido, então consola aqueles que ficaram, Pai, em nome do Senhor Jesus, que estão chorando. O Senhor Espírito Santo é o consolador e não o acusador. Tu és o consolador. Onde tem um diabo para consolar, para acusar, tem o Senhor para consolar. Então consola esses corações, Pai, aflitos, em nome do Senhor Jesus, que perdeu essa irmã. O Senhor sabe, Jesus, que nós oramos por ela aqui, ela foi recuperada, voltou de novamente, Pai, mas chegou a hora do Senhor chamá-la para o descanso eterno, Pai querido. E nós te louvamos, Pai, porque tudo aquilo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável, Pai querido. Então, Senhor, que essa família possa ter paz, Senhor, paz em tudo aquilo que o Senhor faz, Pai, e aceitar os teus desígnios, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço, Senhor, como igreja, pela nação de Israel, que o Senhor envie para lá miríades de anjos, Pai, para cercar a nação de Israel todos os dias, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que haja paz em Jerusalém, paz e prosperidade, assim como haverá paz e prosperidade nos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, os nossos mestres, os nossos líderes, Pai, em nome do Senhor Jesus, com a bênção do Salmo 128, que eles tenham paz nos seus lares, paz e prosperidade em nome do Senhor Jesus, sabedoria, unção, Pai, nós precisamos da unção deles, Pai, da santificação deles, em nome do Senhor Jesus, para que eles possam nos abençoar cada vez mais, Pai querido. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existe, Pai, e nos santifica para estar à frente desses ministérios, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os líderes que estão à frente desses ministérios, com saúde, com santificação e com a cobertura dos teus anjos. Não deixa os nossos familiares nos envergonhar, Pai. Não deixa, Senhor. Tenha misericórdia, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Tenha piedade, Senhor, dos
nosso país. Tenha piedade dos nossos políticos, do mais importante ao menos importante. Dê para eles sabedoria, bondade, benignidade, para que eles possam cuidar, Pai, da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, das mulheres que estão expostas em situação de violência, daqueles que estão expostos em situação de rua. Tende misericórdia, Pai. Tira toda a corrupção do coração deles, tira toda a cobiça em nome do Senhor Jesus. Que eles sejam homens e mulheres justos, Pai. Homens e mulheres bondosos, Pai. Homens e mulheres verdadeiramente preocupados com a causa do pobre, do necessitado, daqueles que estão expostos, Senhor, na situação do SUS, Pai, esperando consultas, medicamentos, Pai. Tende misericórdia, Pai. Que haja justiça no nosso país, Pai. Que não haja corrupção, que haja justiça em nome do Senhor Jesus. O Senhor colocou eles ali, Pai, e só o Senhor pode tirá-los, Pai. Lembra eles que o coração deles e a mente deles estão na tua mão, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Tenha misericórdia, Pai, nos guarda em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, Pai. Tenha misericórdia deles, Pai, que eles não sejam maltratados pelas leis desses países, Pai. Abençoa minhas irmãs que estão na Itália, na África, Pai. Abençoa minhas irmãs que estão no Japão, na França, Pai, nos Estados Unidos, Pai. Abençoe elas, abençoe os filhos delas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que não falte para eles emprego. Abençoe o casamento dessa irmã, restaura, Pai, o casamento delas. Dê casamento para aquelas que precisam se casar, dê casamento para aquele que precisa se casar, dê documentos, Pai, green cards, documentos desses países, Pai. Cria leis novas que favoreçam esses estrangeiros em nome do Senhor Jesus, porque eles não podem ser maltratados, Pai. O Senhor não gosta que maltrate os estrangeiros. Abençoa com saúde, não deixa eles adoecerem em terras estranhas, Pai. Não deixa, Senhor. O Senhor sabe como é difícil tratar de saúde em terras estranhas. Tenha misericórdia, dê fartura nos lares deles, dê prosperidade, potencialidade, que eles possam glorificar o teu nome, Pai, em terras estranhas. Mas não deixa também os estrangeiros que estão aqui no Brasil serem maltratados, Senhor. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. E importa o Senhor que o teu povo, Pai, tenha a sua justiça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entre bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus seja a tua maior missão. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas enquanto o Senhor permitir, eu estarei aqui, gripada ou não gripada, eu estarei aqui para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Um beijo e fique com Deus.